Olá, mais uma vez a todos, paz seja convosco. Quero deixar aqui um texto bíblico nesta hora para a nossa meditação, para que você possa pelo menos despertar sobre os acontecimentos que têm surgido na mídia, que têm surgido aí na mídia escrita, falada, televisiva, e você precisa colocar os seus olhos na Escritura, colocar os seus olhos na Bíblia. E eu quero orar com você para depois trazer uma palavra de reflexão para os vossos corações. Deus maravilhoso e Deus soberano, abençoe todos os ouvintes, ó Deus, que nos acompanham. Todos os ouvintes, eu te adoro aqui, ó Deus, são amantes da sua palavra, admiradores da sua palavra, os nossos irmãos, os nossos colegas e os nossos amigos. Nós entregamos todos nas tuas mãos e pedimos a tua rica bênção e a sua proteção sobre todos, no nome de Jesus de Nazaré. Amém. Queridos, nós vamos deixar um texto bíblico hoje para a nossa meditação. Está no livro do profeta Joel, capítulo de número 1, versículo 4. Eu vou ler pausadamente para você ter mais ou menos uma ideia do que está ocorrendo e do que a Bíblia fala para a gente. Diz assim o capítulo 1, versículo 4. O que ficou do gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que ficou do gafanhoto migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que ficou do gafanhoto devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Estamos aí diante de um texto bíblico que fala da figura de um inseto, o gafanhoto. E aqui no texto bíblico, diferentemente de outras passagens bíblicas, o sinônimo de gafanhoto aqui no livro de Joel, ele é a mesma coisa do sinônimo do livro de Zacarias, de Malaquias, que Malaquias 3 fala também do gafanhoto destruidor. E eu quero que você preste muita atenção, porque nós sabemos que está vindo, ou estava vindo, ou está acontecendo na mídia televisiva falada aí, escrita, que nuvens de gafanhotos estão vindo em direção ao nosso Brasil, à nossa terra. E aqui no texto bíblico eu quero fazer apenas uma alusão rápida para você. O texto bíblico fala de gafanhotos devorador, destruidor, cortador e migrador. Fases do gafanhoto. Isso é um sentido espiritual, não é um sentido literário só. O sentido literário vai muito mais além, porque no livro de Levítico, capítulo de número 11, versículo 20 ao 23, o gafanhoto ali é tido como um animal puro, como um animal que pode ser comido. E no Evangelho de Mateus, Jesus fala, o Evangelho registra que o João, o profeta, ele se alimentava de gafanhoto e de mel silvestre. Mas no contexto de Joel, no contexto de Malaquias, esse sinônimo é de destruição, é de devastação, é de demônios, da figura de gafanhotos. Ou seja, aquele que vem para destruir a lavoura, aquele que vem para destruir os alimentos, aquele que vem para destruir o que a terra produz, sinônimo de destruição. E eu quero deixar para você aqui essa palavra hoje. Você entenda que essas fases do gafanhoto são legiões. São legiões de gafanhotos cortador, legião 600, a primeira legião 600, a segunda legião 600, terceira legião 600, de gafanhoto migrador, destruidor, devorador e o gafanhoto migrador. Todas essas fases significa destruição. E nós aqui no texto bíblico, nós sabemos que essa palavra, esse juízo de Deus alcança as nações, alcança os povos, principalmente pela maldade do ser humano, principalmente por o homem se afastar de Deus, assim como era nos dias de Joel, nos dias de Malaquias, acontece nos dias de hoje. Muita gente abomina Deus, alguns, entre aspas, algum público aí, coloca até Jesus no chão, em escola de samba, chacota de Jesus, faz dele um derrotado,
lado, e Deus vê tudo isso. E o juízo de Deus vem sobre a nação, vem sobre os povos, vem sobre as nossas vidas. Mas eu tenho algo maravilhoso para mim e para você. Esse texto bíblico que fala que Deus pode liberar juízo sobre a nação, sobre a terra, para destruir, para consumir, para devastar, para migrar, para devorar. Isso Ele manda, Ele permite esse juízo, mas Deus também cuida dos seus filhos, Deus também protege os seus filhos. Joel, capítulo de número 2, versículo de número 32, diz assim, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor disse entre os restantes, que o Senhor chamar. Deus te chamou, Deus te protege. Deus te chamou, Deus te guarda. Deus te chamou, Deus te dá vitória. Ainda que venha juízos de Deus, ainda que venha maldições, Deus está sempre cuidando daquele que Ele chamou, daquele que Ele guardou, daquele que invoca o nome do Senhor, daquele que clama e daquele que busca a Deus. Então essa palavra nessa hora é para te encorajar. Não é para você ter medo do gafanhoto migrador, não é para você ter medo do gafanhoto destruidor, não é para você ter medo do gafanhoto devorador, não é para você ter medo do gafanhoto cortador. Você tem um Deus que ouve as suas orações, você tem um Deus que ouve as suas súplicas, você tem um Deus que Ele promete proteção para você. Mesmo que essas maldições venham sobre a nação, venham sobre os povos desobedientes, e você está nesse mundo como eu estou nesse mundo, há uma proteção de Deus para a sua vida, há uma proteção de Deus para a minha vida, e eu quero deixar essa palavra para você. Não se preocupe com pandemia, não se preocupe com as pestes que estão para acontecer, ou seja, os gafanhotos que vêm, ou seja, aqueles morcegos que disseram que vespas viriam também para destruir e matar a humanidade. Não se preocupe com isso, confie em Deus. Você clama a um Deus que cuida de você, você clama a um Deus que zela pela sua alma, zela pela sua vida, e você não será desamparado, porque a Bíblia garante que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E o gafanhoto migrador, destruidor, cortador e o gafanhoto migrador não pode alcançar a sua vida, porque o Senhor já ouviu a sua oração, já ouviu o seu clamor, e Ele te protege, Ele garante o livramento para você. Você que é cristão, você que é um servo de Deus, não fique triste, não fique desesperado. Alegra-se o seu coração, porque o Senhor está voltando. Isso é cumprimento da palavra, e o Senhor quer te abençoar, fortalecer a sua fé. E você que me ouve e ainda não é cristão, Deus tem um livramento para você. Então hoje, receba Ele. Hoje, mude o seu foco. Seu foco era as religiões, que seja Deus. Que o seu foco seja Cristo. Quando você clamar, ainda que venham essas pestes, ainda que venham essas lutas e essas tribulações, a Bíblia diz que se você orar, se você clamar, o Senhor vai te proteger e vai te abençoar. Deus te abençoe, Deus te proteja, fique debaixo da proteção de Deus. E eu quero, antes de orar, deixar aqui uma advertência para você. O devorador, o migrador, o cortador e o destruidor não pode alcançar a vida daqueles que estão nas mãos do poderoso Deus. Deus te abençoe. Senhor da glória, abençoe a todos que ouviram essa palavra, encoraja. Ó Deus, dá, Senhor, fé, dá perseverança, que os problemas desse mundo não tirem o foco, que é o Senhor Jesus. E que tudo isso revela que o Senhor está às portas e Ele está preparando a sua igreja para subir. O Espírito de Deus está te alertando, o Espírito de Deus está me alertando, nos consolando, nos confortando e nos encorajando a permanecermos firmes no Senhor, em nome de Jesus. Deus te abençoe, nada de desespero. O gafanhoto destruidor, cortador, migrador e devorador não pode causar desespero em você, porque você tem um Deus que te livra, você tem um Deus que te guarda quando você clama a Ele. Deus te abençoe, em nome de Jesus.